Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Desembaraxando aqui para você. Hoje é mais tarde, né? Domingão, diferentão, mas é um prazer estar com você aqui. A você que nos acompanha ao vivo, obrigado aí pela atenção, pelo carinho. E a você que for assistir o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essas lives são feitas aqui, sempre, no Instagram. E depois o conteúdo gravado fica no meu Facebook e no meu YouTube. Depois você pode assistir também por lá. Mas o ao vivaço é só aqui, em nenhum lugar. Vamos começar a falar uma coisa? Eu tô com meu caderninho aqui de anotações. Não quero me alongar muito nisso, porque é um tema que dá muita volta. Mas quero pegar uma parte desse tema, quando falamos da questão de dependência. O ato de nós dependermos. Nós não somos seres onipotentes. Embora alguns de nós queiram levar tudo no peito e na raça para mostrar que não dependem de nada e de ninguém. Então querem viver aquela onipotência ao extremo, né? E tem gente que é assim, se você vai oferecer ajuda, se você vai fazer alguma coisa, ela fica ofendida, ela não gosta. Desde uma coisa que cai no chão assim, e você vai pegar para a pessoa fala assim, não, deixa que eu pego. Caiu de mim, eu pego. Então é nesse sentido também, tá? Níveis de independência que a pessoa realmente não tolera nenhum tipo de situação que ela tenha que precisar de alguém. Então acho que é uma questão parecida aí, né? Essa não dependência excessiva e esse não precisar de ninguém jamais. É complicado ficar nesse lugar. É complicado. É muito complicado ficar nesse lugar. E assim, depender é estar sujeito. E tirando aquela questão do excesso, de não querer depender de ninguém, tem momentos na vida que a gente vai depender sim, não tem conversa. Isso não nos fará pessoas menores, isso não é do campo da humilhação, não é nada disso. Mas tem pessoas que, devido à sua história de vida, elas pensam tudo isso sim. Então, sustentar esse lugar de não depender de ninguém nunca gasta muita energia. A pessoa acaba forçando a barra para poder transmitir uma imagem. A pessoa força a barra para transmitir uma imagem, para mostrar para os outros que está de um jeito, quando na verdade está de outro. Não está nada de acordo com o que está vivendo. Enfim. Então tá, falei um pouquinho desse lance da pessoa que não depende, não quer depender ao extremo, ao extremo. Mas também tem uma outra situação a pensar. Tem pessoas que vão muito na vibe da dependência. Aí é o contrário. Muito mesmo nessa vibe da dependência. Por exemplo, tem pessoas que criam dependência, que articulam para que a dependência aconteça, né? Você não está percebendo, por exemplo, na sua vida, que tem gente perto de você que fica fazendo um manejo para que você dependa dela muito? Começa a depender pouco, vai dependendo medianamente falando, até o ponto de você entender que aquela pessoa é indispensável à sua vida. Então tem pessoas que têm um gozo com isso, em tornar quem está ao seu redor dependentes dela, né? Quem será que é o dependente da história realmente nisso, né? Pessoas que ficam trabalhando para que outras dependam dela, para que outras fiquem buscando ela, para que outras precisem dela. É curioso isso, né? Você pode pensar assim, mas Baracho, existe isso? Claro que existe. Então tem pessoas que vão fazer um movimento para que você dependa delas.
e você vai depender, você vai acionar, você vai atrás, você, enfim, né? Só que se um dia você se atrever a pensar diferente, se você se atrever a dar uma opinião diferente, a pessoa em questão pode falar que você é ingrata, que você, enfim, aquela velha história, que sem ela você não chegaria a lugar nenhum, né? A dependência até nisso. E fazer você ficar em conflito com o que escuta. E até você começar a pensar que é um baita de um ingrato. Faz parte da dependência isso também. Você se achar um ingrato, você achar que não pode falar nada, e aí você acaba recuando e ficando naquele lugar de dependência, né? No começo da vida, uma criança é totalmente dependente, isso é muito normal. Se a criança não tiver cuidados iniciais ali e nos primeiros anos de vida, ela não suporta, ela não vive. Então, normal os pais terem um trabalho de cuidado, de atenção, tudo voltado àquela criança. A criança é o centro daquela casa. E a criança, então, depende disso. Mas vamos pensar que pais com um nível de saúde mental mais saudável vão trabalhando para que esses filhos fiquem cada vez menos dependentes e comecem a aprender a fazer as coisas de acordo com a idade que tem, de acordo com a capacidade que tem. Os pais vão soltando os filhos gradativamente para que eles possam experimentar vivências, errando, tropeçando, machucando, tendo cicatriz, né? Hoje tem pessoas que não têm cicatriz no corpo, né? Nós, a geração aí mais para trás, geração nossa, de outras pessoas, são gerações que têm mais cicatrizes, né? Foram levadas a se expor a mais cenários e machuca a perna, machuca o braço, né? Então, é importante que vá se soltando gradativamente, que a criança possa aprender gradativamente a lidar com essas questões, a poder realmente depender cada vez menos, né? Mas se os pais têm uma postura muito insegura, muito narcisista, quando eu falo isso no modo negativo da coisa, muito controle, então o filho vai ficando numa dependência muito complicada. E isso é gozo para esses pais, né? E esse filho depende em tudo, porque tornar alguém dependente, tornar alguém que dependa de mim, é fazer que alguém me acione quando precisa, mas é uma maneira também de, quando me aciona, me tornar vivo, me tornar necessário, me tornar existindo. Então, na verdade, quem que é o dependente da história, né? Então, a pessoa que depende desse jeito, ela pode trabalhar para que alguém dependa dela, para que faça com que ela se torne necessária. Tá entendendo a questão? Então, a pessoa dependente não é a mais dependente da história, mas dependente é quem a torna dependente. Olha que coisa mais louca, Baracho. É isso aí. Então, a pessoa cresce com um monte de insegurança, cresce com um monte de, enfim, de situações que ela vai recorrer. É interessante que lá na frente, alguns pais, por exemplo, se cansam, podem se cansar disso, né? Porque o filho foi acostumado a ficar dependendo, então ele vai colocar tudo na conta desses pais. E os pais estão querendo muitas vezes lá na frente ter uma caminhada mais leve, enfim. Só que não ensinou os filhos a isso. Aí tem um preço a se pagar com essa questão de não levar uma pessoa a uma independência, vamos colocar assim. Então, olha só. Então, tem pessoas que, por precisarem de muito reconhecimento, por precisarem de admiração, aquela coisa toda, elas movimentam o jogo da vida para que pessoas ali próximas a ela dependam dela. Olha que coisa mais louca isso, né? E a pessoa que começa a depender e começa a viver desse jeito, quando é alguma coisa na vida ser vivida para o gozo dela, para o bem-estar dela, para a caminhada do bem dela, ela não consegue se implicar, porque ela vai se sentir traidora da pessoa de quem ela depende, ela vai se sentir, enfim, infiel, e tudo ela vai dar satisfação para a pessoa a quem ela depende. Isso é muito sério.
Aí você vê numa sessão de terapia uma pessoa dessa, ela sofre, ela entende que ela está fechada dentro de uma caixa, ela entende que ela deve saltar para ter um tempo diferente de vida, senão o tempo está passando e ela não aproveita. Só que é uma mente toda cercada de insegurança, de medo, de inibições, por causa de um contexto que a levou a ser dependente. Então é muito curioso isso, né? Então, pessoas que realmente são dependentes e que tornam outras dependentes delas para ficar satisfazendo. É duro isso, né, gente? Porque assim, quando alguém faz uma caminhada dessa, de usar o outro como instrumento de satisfação de si mesmo, é muito sério isso. É muito complicado isso, né? E a pessoa realmente fica cercada com seus fantasmas, cercadas com tanta coisa que vão atrapalhar o seu crescimento. Então, tem pessoas que se infantilizam para poder forçar os outros a fazerem o que é por elas, ou pessoas que infantilizam os outros para que dependam delas, tá? Então a pessoa vai crescendo sem cicatriz, vai crescendo sem essas marcas, e ela vai dependendo do outro o tempo todo, né? Mas e quando chegar perto de alguém que não vai responder? E quando chegar perto de alguém que não vai corresponder a essa dependência? Nem todo mundo vai nessa vibe. E eu lembro uma vez, alguém me falou isso, né? Baracho, eu não aprendi a ter asas, né? Eu não aprendi a ter asas. E olha só o que se vive por não ter tido asas na vida. Tem muita gente criativa, muita gente muito boa, assim, que tem tanta coisa para colaborar, só que são pessoas que não foram levadas a terem asas. Na verdade, elas foram levadas a ajudar o outro a ter asa, e ela não. E a pessoa fica naquele lugar de dependência, né? Aí a gente vai para uma questão mais aprofundada disso, desse tema, né? As pessoas que já têm dependência emocional mesmo, né? A dependência emocional, a pessoa assim é um ponto fixo de pensamento em relação a outra o tempo todo, o tempo todo. É sempre esperando uma validação, uma presença do outro o tempo todo. Então a pessoa depende realmente emocionalmente daquela pessoa. E quando a pessoa não está perto, a pessoa é como se tivesse morrido, né? Uma coisa, é claro, é um momento de perda de quem amamos, o luto, isso dói, isso tem um tempo, isso faz parte, isso é normal que se fique mal mesmo, né? Agora eu estou falando essa dependência emocional nesse sentido. Então, fazer do outro um instrumento de satisfação, da minha satisfação, e levá-la a ficar nesse lugar de dependência, isso é um baita egoísmo da minha parte, né? Se ajo assim. Então, é importante que a pessoa vá se independendo gradativamente e a pessoa comece a ter assim aquela coragem, aquela segurança gradativa com as coisas. É levada a expor-se a cenários gradativos com a sua idade, com a sua capacidade, mas para a pessoa isso é uma satisfação. É uma satisfação ela poder alcançar esses lugares, ela poder vencer. É legal quando a criança começa a vencer. Eu lembro quando o meu filho começou a andar, ele começou a andar com 1 ano de idade e 1 mês, 1 ano e 1 mês. E a gente estava numa festa de bodas de prata de uma tia, num hotel. E eu lembro que tinha um monte de criança correndo, e ele não corria sozinho ainda, que ele não andava. Ele andava se eu segurasse na mão dele. E eu lembro que eu tinha que correr para cima e para baixo segurando a mão dele, para ele poder acompanhar as crianças que corriam ali pelo hotel, pela festa. E num dado momento eu tive que soltar, não deu tempo de eu segurar assim ele. E eu lembro dele andando assim, aquela imagem não sai da minha cabeça até hoje, assim, né? Aquela imagem dele andando por si mesmo, assim, e ele andando, ele sorrindo, ele dando risada, e ele foi se soltando, assim. E ele foi, e ele foi. Então é interessante demais isso. Eu lembro de um episódio dos Simpsons, para quem gosta de Simpsons aí, né? Quem conhece a história dos Simpsons,
ele tem um vizinho lá chamado Flanders, que é uma pessoa muito organizada com as coisas assim, né? E ele tem dois filhos totalmente inseguros, totalmente assim, fragilizados pela redoma que eles são criados, né? E teve um episódio que o Flanders precisou viajar, alguma coisa nesse sentido, e ele deixou os filhos dele pro Homer cuidar. Pensa bem, o Homer cuidar de criança, nem das dele ele cuidava direito, né? Cuida direito naqueles episódios, né? Só que o Homer, com toda a sua atrapalhação, ele permitiu que os filhos do Flanders se expusessem a muitos cenários assim, de brincar com água, sabe assim, aquela coisa de deixar a criança ser a criança, de subir nos lugares, de fazer as coisas, né? E eles começaram a ficar assim admirados, né? Em poderem estar naqueles cenários assim, tão diferentes, né? E eu lembro quando o Flanders volta da viagem, os meninos estavam assim num poste, numa coisa muito alta assim, gritando, dando risada, né? E o Flanders chega e fala assim: filhos, meu Deus, o que vocês estão fazendo aí? Foi só os meninos ouvirem a voz do pai, aí aquela imagem assim do desenho, na visão dos meninos o poste ficou muito mais alto, muito mais alto, muito mais alto, e eles voltaram a ficar, com medo, né? Eles voltaram a ficar com aquele medo grandioso, né? O pai chegou perto e a insegurança foi instaurada de novo. O pai chegou perto e a dependência foi ativada 1000 vezes mais. E eles gritavam: tira a gente daqui, tira a gente daqui. E aí voltou aquela vida de sempre. Agora isso me deu um insight aqui, né? Muitas vezes, e assim, ó, de novo, né? Eu não estou julgando a importância de uma dependência salutar em nossa vida. Nós dependemos uns dos outros, interdependemos, é normal isso. Eu estou falando do excesso, da dependência excessiva, onde a pessoa não consegue ter uma caminhada de vida. E é assim, né? Muitas vezes, situações da vida que a gente passa, nós estamos até assim bem, estamos mais de boa com isso, se ousando algumas coisas, né? Mas basta a presença de alguém, mas basta alguma coisa que vem de certos outros da nossa vida, aquele, eu não gosto de falar gatilho, né? Mas é a palavra que está mais na moda, né? Aquele gatilho vem, e aí a dependência volta tudo de novo, né? Assim, e a pessoa fica naquela situação aonde ela até tinha se ousado, ela até tinha caminhado já, até ela tinha crescido, ela tinha conseguido, mas aí aparece aqueles alguém da vida que se incomodam com o nosso crescimento representa a pessoa ficar desamparada porque ela é muito narcisista e ela nos usa como objeto para o bem-estar dela, não posso sair de perto dela, e quando eu consigo sair, ela vem com uma narrativa para me segurar de novo. Aí aquele gatilho volta 1000 vezes mais forte e a pessoa fica de novo naquele lugar de dependência. E essas pessoas que ficam nesse lugar de dependência, é interessante, né? Ela vai trabalhar para aliviar a vida de todo mundo. E quando é para aliviar a própria vida, não pode. Quando é para aliviar a própria vida, não é a hora da sua vida. Ou porque alguém vai poder fazer uma narrativa para poder segurar a pessoa nesse lugar, ou a própria pessoa sabota a si mesma, a própria pessoa vira obstáculo de si mesma. Quando nós somos dependentes ao excesso de alguém, nós podemos ser pessoas que são os próprios obstáculos de si mesma. Quantas pessoas são obstáculos de si mesmas, né? Isso, Ellen. Realmente é um ciclo que se precisa ser quebrado. Tá certíssimo. Precisa ser quebrado. Senão, muito bem que você colocou aqui, muito obrigado. Precisamos quebrar esse ciclo, porque senão esse ciclo quebra a gente. É isso mesmo. Obrigado, viu? É isso mesmo. Esse ciclo quebra a gente. E quanta coisa quebra a gente, né, Ellen? Os demais aqui, né? Quanta coisa quebra a gente por ficarmos então nesse lugar, então de dependência, que muitas das vezes não é por nós, né? A gente foi tão somente objeto de satisfação do outro, né? Mas é muito complicado isso, né? É muito egoísmo quando alguém faz do outro esse objeto.
E a pessoa realmente, se não sair desse ciclo, ela vai ser quebrada mesmo, né? E quão horrível quando o ciclo quebra a gente. E o quão horrível quando você é a pessoa já naquela perda, naquela lamentação daquilo que ela não conseguiu. Como é complicado isso, né? Então, essas dependências ao excesso, essas dependências, né? Pessoas que se tornam dependentes de outras que são muito dependentes, né? Porque me ocorreu uma coisa aqui agora, né? Essas pessoas que tendem a controlar os outros demais, tornando as suas dependentes, na verdade, esses controladores ou controladoras são as verdadeiras pessoas dependentes, né? Só que colocam então uma situação externa, coloca uma capa, uma couraça, um disfarce, né? Sustenta uma imagem oposta da que verdadeiramente são, né? E essas pessoas latem muito, rosnam muito, né? Fazem muita coisa. Aí vai ser a pessoa que vai ganhar no grito, né? Quantas pessoas estão ganhando coisa no grito, né? Quantas pessoas ganham no grito? Quando eu falo ganhar no grito, tem horas na vida, se você não gritar, é uma coisa assim importante, o negócio não vai. Mas não é um gritar de maneira ridícula, infantilizada, sabe assim, aquela coisa doente mesmo, né? Agora tem pessoas que vão ganhando no grito, porque não querem escutar, porque não sabem lidar com a frustração, e usam os outros e tornam nas suas dependentes para continuar ganhando no grito. Eu posso estar sendo objeto de desejo de alguém que ganha tudo no grito. E para eu não querer ouvir grito, eu vou cedendo já, né? Para eu não querer ter grito, eu vou deixando a coisa rolar. Ah, não, mas tá bom, eu não quero confusão. Ninguém quer confusão. Só que é necessário muitas vezes eu falar assim: não quero, não vou, eu não aceito. Eu penso diferente de você, caramba, né? Então é isso. Mas a pessoa vai ganhando no grito as coisas assim. Eu ouvi numa pessoa um dia desses, ela falava isso, né? Baracho, a minha irmã a vida inteira ganha no grito. A minha irmã, ela ganha no grito até hoje. Manipula meus pais, manipula todo mundo. E se eu não cuidar, manipula eu também. Já fui manipulada muitas vezes também. Então vai ganhando no grito. E a pessoa que está perto tem medo, a pessoa que está perto fica apavorada, depende. Aí vem a dependência de novo e vai levando assim. É muito complicado isso, né? Então, esse lance da dependência, né? Então, minha família tem uma pessoa assim, ganha tudo porque ninguém quer entrar no embate. Então, né, Jacobo? Então, obrigado pela participação. É isso aí, ganha tudo porque ninguém quer entrar no embate. E essa pessoa que ganha tudo, ela vai criando um exército de pessoas inseguras ao seu redor, de pessoas dependentes ao seu redor, que vão trabalhar para ela, né? E aí, quando uma pessoa se coloca diferente, né? Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que falava isso, né? Essa pessoa estava fazendo um final de vínculo empregatício e ela estava falando que lá no contexto onde trabalhava é muito difícil você falar que quer sair e a pessoa de lá aceitar que você vai sair. É muito comum eles mandarem embora por alguma razão. Eles têm que fazer todo um manejo, assim, de conversar, de falar que, olha, já deu, e conseguir sair da melhor maneira possível, né? E não fica de tudo bom, porque o lado de lá não tolera isso, né? Agora, isso que tu disseste, Jacobo, realmente, né? Tem muita gente assim, na família, no trabalho, na escola, na igreja, né? Que ganha tudo porque ninguém quer entrar no embate. Aí começa a mudar o assunto aqui, né? Porque a pessoa ganha tudo no grito, ganha tudo nessa maneira do braço, e ainda sai bonito na foto. Não, porque eu tive fé, né? Não, porque olha só como vale a pena fazer as coisas certas. Quem não conhece essa pessoa e vê essa narrativa, vira até fã. Mas não imagina que a pessoa fica forçando coisa, né? Uma coisa é você ter garra, é você ter dedicação, é você ter resiliência, é você não se entregar, mas tudo dentro das quatro linhas, né? Vamos colocar assim, tudo certo. Agora a outra é pelo modo da infantilidade, é o modo de forçar. Ninguém quer entrar no embate, né? E ninguém tem coragem de falar para essa pessoa
que gera dependentes ao seu redor, né? De falar umas verdades, né? E quando alguém fala, você celebra, sim ou não? Nossa, essa pessoa finalmente ouviu o que ninguém teve coragem de falar para ela. Aleluia, que bom que alguém falou. E você vê a pessoa que era tão assim controlada, tão educada, tão assim, aí a máscara cai. A pessoa se mostra da pior maneira possível, porque foi frustrada. E o duro, gente, que o nosso mundo de hoje cada vez mais tem criado pessoas assim. O nosso mundo tem cada vez mais criado pessoas que querem ganhar no grito as coisas. Esse grito de modo pejorativo, patológico, tá? Que querem criar pessoas dependentes ao seu redor para servirem aos seus belos prazeres, tá entendendo? Isso é muito complicado. E essa pessoa que é a dependente emocional, que é muito boazinha, ela fica lá embaixo na pirâmide do desejo da outra pessoa. E isso, Jacobo. Todo ser humano precisa ser frustrado, caso contrário, não tem crescimento. Com certeza, né? Eu lembro de uma pessoa que eu atendia e ela falava isso, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande de permitir que a filha passasse por frustrações. Não é você criar cenários para a pessoa se ferrar, mas a vida por si leva a frustrações, né? E ela ficava ali, mas tadinha dela, tadinha da minha filha, nossa, é muito cruel da minha parte não poder intervir, não poder fazer nada. Tem hora que não vai dar para fazer nada. Tem hora que o serzinho que a gente ama vai ter que passar por aquela situação. Eu contava aqui num desembaraxando aqui do começo da semana, e eu tava com meu filho e minha esposa no elevador, aí entrou dois meninos, 5 e 10 anos, dois irmãozinhos assim, e o pequenininho tava chorando, e o mais velho tentando consolá-lo, né? Não, mano, não, irmão, você vai reaver o seu copo que você perdeu do saco lá, você vai reaver o copo daqui a 2 dias, né? E o menininho assim, pô, mas 2 dias demora demais, demora ou não demora, mas você vê, com 5 anos, ou eu penso que é 5 anos, né? Aquele garotinho já estava lidando com a frustração de ter que esperar pelo copo, porque não dá para buscar na hora, não sei, mas o irmão maior falou que era 2 dias, né? Tem que esperar os 2 dias. Fazer o quê, né? Vai brincar com outra coisa, pega outro copo, né? Não é assim? É o que a Cobo colocou aqui. A frustração, sem ela não há crescimento na vida. E essa pessoa que gera dependentes ao seu redor, ela se cerca de pessoas que passam a depender dela, que fazem o que ela querem, e ela só pensa nela, para que ela tão somente não tenha frustração. Todo mundo que depende dela se frustra e nem repara, ou repara e não reclama, para que ela ou ele não se frustre. Olha que movimento alguém pode fazer para não lidar com a frustração, para não lidar com essas questões dos dissabores da vida que acontece. Então, quem que é o verdadeiro dependente, né? Quem que é? Você pega muitas vezes um casamento, né? Onde uma das duas partes é muito opressora com a outra, mandona, controladora, seja o esposo ou a esposa, e a parte que recebe aquela carga e fica resignado ou resignada, não imagina que está na mão dele ou dela alguma coisa que poderia colocar o outro no lugar. Mas introjetou tanta dependência, tanta insegurança, que a pessoa não vai agir. Em nome de uma cultura, em nome de uma coisa que entende que é certo, vai ficar naquele lugar, atendendo o mimado ou a mimada da relação conjugal, né? Olha quanta coisa pode acontecer, pessoal, em relação a essa questão de dependência, essa questão de ausência de frustração, essas coisas assim, né? O ser analisado, aquele que passa por análise, uma análise que passa de maneira séria, sincera, uma das coisas que ele pode aprender com a análise é aquela pessoa que aceita a castração. Castração que eu te falo em psicanálise é como se fosse a frustração aí, né? Enfim, nem tudo é do modo como a gente quer, nem tudo eu vou saber, nem tudo eu vou ter conhecimento, nem tudo passará por mim, mas a vida continua. Agora, essa pessoa que é controladora, que gera dependentes ao seu redor, é a pessoa que realmente não quer nada, não quer olhar para isso.
Não quer olhar para a frustração, não quer olhar para a castração, não quer olhar para nada disso. Entender que é um ser faltante, como todo mundo é faltante. Então vai levando desse modo infantilizado, super narcisista, super centralizado em si mesmo. Então gera pessoas dependentes para que ela não se frustre. Complicado, né, pessoal? Então aqui as vossas colaborações são muito bem-vindas, viu? Todo ser humano precisa ser frustrado, caso contrário, não tem crescimento. E é lamentável ver aí pessoas criando outras que ganham tudo no choro, no grito. Uma coisa é a criança chorar no começo da vidinha dela, porque ela está aprendendo, mas ela vai se amadurecendo. Mas você vê adultos aí, né? Que você vê aquela criança muito abandonada ainda lá dentro dela. Claro que é importante que nós levemos para a vida inteira a nossa criança interior. Eu fazer bem a minha criança de um modo saudável. Mas tem crianças interiores aí que realmente estão forçando situações. E é muito complicado isso, né? Então, realmente, nós passamos pela situação de falta. Nós não temos conhecimento de tudo. Nós não somos onipotentes, então, né? Faz parte da vida a frustração. Agora, essa questão da dependência é uma coisa muito complicada. Então, tem pessoas que infantilizam as outras para que dependam delas. E há pessoas que se infantilizam de um modo negativo, que eu digo patológico, para forçar os outros a fazerem por elas, né? Então você que é pai e mãe aí, ok, demonstre carinho pro seu filho, dê segurança a ele, dê afeto a ele, ensine, faça por ele até que ele aprenda a fazer sozinho. É isso aí. Agora vai nessa de ficar fazendo tudo por ele. Vai nessa. A criança mal esboçou o desejo, você vai lá e completa o desejo dela, o que você acha que é o desejo dela. Vai nessa. Vai educando desse jeito teu filho. Ele vai ser uma pessoa muito insegura, né? Então, será que o nosso papel como analistas seria não deixar essa pessoa sofrer tranquila? Boa, Catinho. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Sofrimento também, né? Sofrimento faz parte. Claro que nós queremos viver o menos sofrendo possível, mas ele faz parte da nossa vida, né? Só com o sofrimento, a frustração, nós teremos a oportunidade de nos conectar com algumas coisas que na chamada plenitude eu nunca vou olhar, eu nem vou saber que tem isso. Então só conectando com isso. Então é isso, né? Se o analista inventar de querer tamponar essa falta da pessoa, de querer caminhar para que ela não se frustre a partir do setting, ele está oferecendo ilusão para essa pessoa. E a vida não vai ter quem fique passando a mão assim. Alguns passam, outros não. Então tem razão, brother. E a pessoa viver isso a partir do setting é muito importante para que ela veja que ela não é o centro do mundo. Ela tem pessoas para conviver, ela tem coleguinhas ou não coleguinhas e faz parte da vida isso, né? Mas olha só como é esse negócio. Fica nessa aí de antecipar o desejo do seu filho. Fica nessa aí. Em nome de um chamado amor, eu faço por amor, eu faço por amor, eu começo a fazer meu filho ficar um ser impotente, sem reação. Ele vai aprender a esperar sempre. Ele vai aprender a esperar por tudo e por todos sempre. Não foi levado a se movimentar. Não foi levado. Aí depois, é o que a gente escuta no consultório, né? As pessoas com mais idade, e elas falam assim que não sabem por que estão aqui. Não sabe qual que é a vibe delas. Ah, Baracho, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fui pra lá, fui pra cá, já casei, descasei, já comprei, já vendi, mas eu não sei qual que é a minha vibe. Eu não sei. É sério isso, né? A família deve trabalhar para que o sujeito vá tendo a sua individuação. E quando a pessoa fala que não sabe para onde vai, não sabe nem quem que é porque realmente, por não ter vivido frustrações e sempre alguém antecipou o seu desejo, a pessoa não conseguiu ser ela, não conseguiu viver a sua singularidade, não consegue viver e bancar a sua diferença. Para algumas pessoas, é muito sofrimento bancar a própria singularidade, porque bancar a singularidade é bancar a sua diferença, é praticamente você bancar a sua solidão. Solidão no sentido, não no sentido ruim da palavra, de ficar sozinho, sem ninguém. Mas se você bancar que só você é você. Só eu sou eu. Só eu sou eu.
não é assim? Só eu sou eu. E é pegado fazer isso, reconheço. É pegado eu falar para esse mundo que só eu sou eu. É muito mais confortável alguém pegar na minha mão e eu falar que não é só eu sou eu. Eu sou junto com o outro. O outro é mais comigo do que eu mesmo, né? Assim, é melhor assim. Melhor nada. E quando esse outro sai de cena? E aí? Aí que vem a prova, né? Quando o outro sai de cena, ou pela morte, ou porque vai embora, e aí? Quem sou eu sem o outro? Aí é hora de eu ver quem sou eu. Aí é hora de eu ver quem sou eu. Mas tem pessoas que infantilizam os outros por narcisismo realmente, né? E a pessoa não sabe lidar com a frustração, então ela gera um exército de pessoas que dependem dela para que ela não se conecte com a frustração. Outros se frustram, ela não. Ela não. E quando a pessoa em questão, que é a dependente, se posiciona, o chefe da delegação não vai gostar. Vai falar que você é ingrato, que você é traidor, que eu fiz tudo por você, que eu ajudei. Essa é uma fala muito clássica de um narcisista, né? Quando você acorda para a vida e não quer fazer o que ele quer, você pensa diferente. Aí ele vai falar que ajudou você, que facilitou a sua vida, que ele levou muita bronca para você ficar bem, para fazer você ficar constrangido, né? Para fazer você ficar mal. E você começar a recuar na sua intenção de ser você. E você recuar na sua intenção de ter a chance de se individuar finalmente. E de bancar o próprio desejo. E de bancar a própria singularidade. Não é assim? É muito curioso isso, né? Ah, Baracho, mas é difícil viver, né? Sim, é difícil viver. Mas viver é importante, né? Essa questão desses conflitos, essa questão desses altos e baixos, essa questão faz parte da vida. E a psicanálise diz que para isso não tem solução. Não tem solução, não há como sair disso. Só que isso não é o fim também, de ficar assim, né? Aí vem a oportunidade de, em meio a esse meio, nós termos criatividade, é um tempo para invenção, é um tempo importante, oportuno para essas coisas acontecerem. Agora, do contrário, essa vida muito mimada que temos visto hoje, essa vida muito intolerante à frustração, essa vida de uma grande propagação de dependência emocional para tamponar uma falta, é muito desgaste isso. Nós não somos seres plenos, onipotentes. Nós somos seres faltantes, pessoal. Nós somos seres incompletos. Nós somos seres que têm conflitos. E o conflito não é uma questão de defeito, é de estrutura. Por melhor que seja a nossa criação social, espiritual, filosófica e tudo mais, nosso conflito, ele é estrutural. Só que isso não é o fim do mundo. Porque só o ser que tem falta é o que se movimenta. O ser faltante se movimenta. Isso, Jacobo, enquanto você se sujeita às vontades de quem ganha no grito, você sobrevive. Quando você começa a ser individual, você vive. Show, Jacobo, obrigado. É isso aí. Eu vou reler aqui a sua colaboração. Enquanto tu se sujeita às vontades de quem ganha no grito, você sobrevive. Eu fico ali esperando as migalhas quando vier, né? E eu pego uma migalha e celebro aquela migalha. Olha como eu sou amado. Ela ou ele pensa muito em mim. Só que não, né? Eu sobrevivo. Agora, quando eu começo a me implicar enquanto sujeito, eu posso começar a viver. Só que o meu viver pode representar um não viver do outro. Você não está matando ninguém, fica calmo agora, não fecha o filtro. É não viver do outro nesse sentido aí. Você começa a educar o outro, né? E aí você pode ficar mal em pensar que você é um carrasco, né? A nossa neurose é foda, né? Porque assim, quando eu começo a pensar em mim, no sentido bom da palavra, eu acho que eu estou destruindo as pessoas, né? Só que os outros me destroem, e eu acho normal, né? Dependendo desse eu que sou, né?
Então, tá certíssima, Koba, é isso mesmo, né? Enquanto você se sujeita às vontades de quem ganha no grito, você sobrevive. Quando você começa a ser individual, você vive. Então é aquela música do Renato Russo, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confia em ti mesmo. Até usamos essa frase aqui num Desembarachando dessa semana aqui, né? Aqui, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. E nesse lance que tu colocou aqui, Jacobo, do sobreviver, uma outra frase que eu peguei essa semana e usei numa outra live foi essa aqui, ó. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então ficar nesse lugar aí de sustentar uma dependência do verdadeiro dependente, e eu? E a minha hora? Né? Eu quero finalizar com uma história. Eu morei numa cidade no interior de São Paulo durante 3 anos. E eu estudava numa escola. Eu fiz o 2º grau nessa cidade. E a escola que eu estudei, ela ficava de frente para um cemitério. Tinha a escola, a rua e o cemitério. Quem já conhece nossos cursos aí, já deve ter ouvido falar dessa história. E eu lembro que eu fazia educação física à noite. E aí jogava vôlei, né? E vez por outra alguém dava aquela cacetada na bola e a bola caía no cemitério, atravessava o muro. Quem vai buscar a bola? O baracho. 9 da noite, 9h30, 10 da noite, eu pulava o muro da escola, atravessava a rua, pulava o muro do cemitério e entrava no cemitério para pegar a bola. Escuro, ficava lá rodando e achava a bola. E eu gostava de ficar um pouco mais lá para alguém dar pela minha demora e alguém atrás de mim. E eu assustava a pessoa. Olha o que eu fiz várias vezes, né? Só que uma vez o baracho se ferrou. Uma vez o baracho saiu cara. Ninguém foi atrás de mim. Sacaram já, né? O baracho vai fazer sacanagem. Eu tive que sair sozinho do cemitério, com a bola de vôlei na mão à noite. E eu andei, não conseguia achar a saída, até que eu achei a saída. E eu lembro que a placa daquele cemitério, tem até hoje aquela placa lá, tem uma frase até hoje lá, né? E a frase fala assim: o que eu fui, tu és. O que eu sou, tu serás. Como assim? O que eu fui vivo, tu és. O que eu sou morto, tu serás. Aquela frase ecoou na minha cabeça na hora. E eu com a bola de vôlei na mão. E eu comecei a pensar por alguns dias naquilo. E eu comecei a pensar que o cemitério não é tão somente o lugar de pessoas que temos saudade, que amamos, que estão ali sepultadas e que deixaram de viver. Além disso, algumas daquelas pessoas ali, que não estão mais aqui, não é tão somente pessoas que não estão mais aqui, mas alguns sonhos que não foram realizados, ou nem digo sonhos, mas algumas vivências, me perdoe a redundância, vivências que não foram vividas, justamente porque algumas dessas ocuparam esse lugar de dependência em relação a outras pessoas. Ficaram sujeitas a pessoas que ganhavam no grito e sepultaram, além dos seus corpos, sepultaram algumas coisas que não fizeram, porque se fizessem, o outro gritava. Tá entendendo? Então, se você passa por alguma coisa nesse sentido, se você é a pessoa que infantiliza alguém porque você é o verdadeiro carente, larga a mão de ser trouxa. E se você, que eu acho que é o mais acontece, tá debaixo desse peso que essa pessoa faz, e você tá cansado também de não olhar para você, porque se olhar para você o outro grita, começa a pensar isso aí. Não tenha medo. A situação de dependente realmente não está em você. É quem te colocou nessa gaiola que é a verdadeira pessoa dependente. Não tenha medo. Ainda dá tempo de você olhar para você. Ainda dá tempo de você fazer algo por ti. Tá certo? Obrigado pela sua atenção nesse domingo. A você que participou aqui. Essas lives do Desembarachando eu faço na semana, realmente ali, mais por volta das 6 da manhã, né? Que é o que me dá tempo, né? Eu levanto de manhã, faço atividade, depois eu vou para a live, 6 da manhã até umas 6h30, e vou atender depois. Eu não tenho tempo de fazer mais tarde, infelizmente, né?
Mas no domingão ou sabadão, que eu tô mais de boa, eu faço mais tarde. Gratidão a ti, Eren. Obrigado, viu? Se você lembrou de alguém que você fala assim, que legal essa live, a pessoa poderia assistir, ela tá gravada aqui no meu Instagram, ela vai estar gravada aqui no Instagram e depois no meu Facebook e no meu YouTube, tá? Você que perdeu o começo da live, volta depois aqui a fita para assistir o Desembaraxando e pega desde o começo, tá bom? A você, um brinde, um bom domingo, beijo no coração e gratidão a você que participa aqui, tá? De mais um de mais um Desembaraxando. Beijo no coração. Bom domingo. Valeu a todos aí. Deus abençoe, Batista. Valeu, brother. A todos aqui. Bom domingo para vocês. Até mais. Valeu.